Quando a prostituta chegou para ele, claro, se tivesse um partido político contra Cristo, iam falar assim, ah lá, ele defende prostituição, ó. Ele defende prostituição. Não estão falando até hoje? Essa esquerda aí defende prostituição. Eles querem que tuas filhas se prostituam. Eles querem que teus filhos sejam drogados. Essa esquerda que defende drogas. Cristo estaria acusado, porque se Cristo estivesse hoje, ele estaria na Cracolândia. Ele não estaria nem no Vaticano e nem no Templo de Salomão. Ele estaria nas comunidades carentes. Ele estaria na Cracolândia. Ele falou, os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Então, mas ele ia mexer com as elites, certamente. A elite hoje o atacaria, o perseguiria violentamente. Misericórdia. Nossa! Ia sair na TV, ia sair nos programas. Ah lá, ó, o comunista, ó, que se junta com prostituta, se junta com ladrão, daí eles defendem droga. Até parece que pessoas de esquerda querem ver os seus filhos na Cracolândia. Querem que suas filhas virem prostitutas. Querem que as pessoas sejam delinquentes. Ah, eles defendem aborto. Aborto, então, nem se fala. Né? É uma polêmica tremenda, né? Eles são criminosos. Eles defendem o aborto. E aí a gente vê as mulheres, como, por exemplo, a pastora Eliade, uma pastora negra da igreja metodista, pastora digna, combativa, que saiu da pobreza, enfrentou machismo, enfrentou racismo, enfrentou todo tipo de preconceito. E essas pessoas que lutaram e passaram pelo preconceito, quem eles priorizam? Quem eles priorizam? Eles priorizam como ela vai atrás das prostitutas, ela cria mecanismo social, principalmente para as classes negras, que além de ser vítima historicamente do preconceito racial, hoje sofrem o desdobramento de tudo isso, tanta polêmica, essa geração mimimi, todo mundo fala isso, ai, tá insuportável. Essa geração agora tudo é gay, é negro, é homofóbico, é LGBT, drogado, vocês tudo lá, não pode brincar. Não, gente. Até os negros terem abolicionistas, eles tinham que rir das senzalas. Eram os únicos mecanismos que eles tinham para sobreviver. Era rir das chicotadas. Uma hora ou outra fazer uma dançazinha, uma luta fingindo que é uma dança para disfarçar os seus senhores e conviver. O que eles poderiam fazer? E eu pergunto, as pessoas falam hoje, mas vocês defendem bandidos. A Bíblia diz, está escrito. A Eliade é pastora, ela sabe o que a Bíblia diz. E por que ela está defendendo lá as prostitutas, as causas? Porque ela é uma mulher, porque ela é negra, porque ela veio da pobreza. E eu digo para vocês, olha aqui, ó, o mais importante de tudo que eu vou falar. A diferença de quem está certo e de quem está errado. A diferença de esquerda e direita. Alguém pode falar, não, é socialismo e capitalismo. Não, mas a direita fala isso. Gente, olha aqui, ó. Se eu escutar um Silas Malafaia, você vai concordar com ele. Se você escutar um Henrique Vieira, os dois estão falando coisas opostas. Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu dou o DNA. Os corretos, a partir de Cristo, eles estão sempre próximos dos que sofrem. Essa é a grande diferença. Não foram os argumentos de Cristo que o defenderam, que o delegaram o poder que ele teve. Pelos argumentos ele foi para a cruz e foi morto. Os argumentos das autoridades religiosas eram mais fortes do que o dele. E o que delegou ele ser o líder dessa religião? A distância que eles estavam dos que sofriam. O que você acha daquele... na eleição passada, algumas igrejas, não vamos generalizar, em algumas igrejas, as pessoas fazendo sinal de arma dentro da igreja, hoje algumas igrejas, inclusive, defendendo o governo Bolsonaro, defendendo o armamento. O que se você imagina que não é isso? Isso aqui? Porque eu, pelo pouco que eu sei da Bíblia, eu não vi em nenhum momento Cristo defendendo o armamento ou a eliminação de uma pessoa que estava contra ele. O Aquino, olha aqui, ó. Tudo que a igreja fez na Idade Média,
que hoje todo mundo concorda que foi uma barbaridade, todas as mortes, aquelas esfoliações vivas, aquelas mortes de forma traumática, torturante, pessoas queimadas vivas, tudo isso se fez com apoio bíblico. Qualquer atrocidade, você vai achar apoio bíblico. Porque a Bíblia, ela é interpretada de acordo com os interesses das pessoas. Algumas pessoas, uma grande parte, eu acredito que a maioria, tem o interesse de ajudar as outras pessoas. Então, elas vão buscar na Bíblia aquilo que lhes reforçam os seus objetivos, que é de ajudar as pessoas. Agora, quem quer dominar, quem quer subjugar alguém e ficar bem com quem está em volta, ele vai achar apoio bíblico. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Adolf Hitler, por exemplo, que o tempo todo ele falava em Deus, o tempo todo ele falava em Bíblia, o tempo todo ele falava em moral, o tempo todo ele dizia que o Criador chamou ele para uma purificação na Terra. Isso está no livro dele, Mein Kampf, que eu tenho aqui, que é escrito pelas mãos dele. Ele dizia, eu tive um encontro com o Criador para purificar a Terra. Então ele diz que começando pela frente vermelha, que era o socialismo e o comunismo. E ele tinha alguma coisa que o delegava credibilidade. Ele era vegetariano, ele gostava de artes, ele gostava de animais, ele tinha um passado limpo, religioso, ele era muito eloquente, ele era formado em arte cênica, ele sabia discursar bem e, principalmente, ele tirou a Alemanha de um país de terceiro mundo e levou a Alemanha a um país de primeiro mundo. Então, ele tem a credibilidade de alguém que economicamente melhorou o estado de um povo. Mas ele era um monstro. Diferente do nosso presidente aí, que não tem um passado que o delegue, nada. Mas o que acontece? Os discursos que convergem com, aparentemente, algum interesse de uma classe, os discursos, eles acabam seduzindo as pessoas a acreditarem que essa pessoa é realmente comprometida com Deus. Mas Cristo, Aquino, Cristo deixou uma lente. Eu sempre falo para as pessoas, Cristo deixou a lente para você identificar o bem do mal. Ele não falou assim, olha gente, observem os discursos, observem quem cita mais a Bíblia, observem quem decorou mais versículo. Ele disse o seguinte, pelos frutos os conhecereis. Uma árvore boa não dá maus frutos, e vice-versa. Então ele pediu para que nós olhássemos os desdobramentos que essa pessoa está fazendo socialmente para lhe delegar a credibilidade de um caráter justo. Porque só citar Bíblia, todos os monstros citaram. Deixa eu fazer um exemplo aqui, Aquino. Quem teve mais credibilidade? Os abolicionistas ou os senhores de engenho? Os escravos ou os capitães do mato, que eram escravos fugitivos para capturar outros escravos? Olha, o escravo não tinha argumento nenhum. E o senhor de engenho, ele tinha apoio bíblico. Ele abria a Bíblia e falava assim, ó, está escrito, vós escravos, sujeitai aos vossos senhores, sendo eles bons ou maus. Está na Bíblia e está no Novo Testamento. Depois da abolição, eles trocaram a palavra escravo por servo. Mas qualquer um que lê lá e conhece Bíblia sabe que está se tratando de escravos. Tanto é que a própria Bíblia diz, não tomai por servos aqueles que não são do vosso povo, porque ficaste 400 anos como servos do Egito. Então, servo na Bíblia é escravo. E a Bíblia apoia a escravidão. Agora eu pergunto para você, alguém acha que Cristo apoia a escravidão? Pergunto para todos que defendem a direita. Ninguém vai concordar, mas não concorda agora. Antes da abolição, traficar escravos, comercializar, navios negreiros, vender, comercializar, estuprar escrava, ela é minha, eu comprei, eu faço o que eu quero com a escrava. Hoje parece um absurdo, né? Mas na época tinha apoio bíblico. Então você pegar uma arminha e falar assim, olha aqui, ó, o meu Cristo, peraí. Cristo, quando ele foi entrar em Samaria, viu, Aquino? Ele foi entrar em Samaria, que era um povo inimigo dos judeus,
ele foi expulso à base da pancadaria. Não só xingaram ele, como espancaram Cristo. Mas você sabe o que ele fez com essa pancadaria que fizeram a ele? Os discípulos perguntaram, mestre, o senhor quer que a gente faça como Elias, que ore a Deus e caia fogo e consuma esses samaritanos? Perguntaram para Cristo. Sabe o que Cristo respondeu? De que espírito vocês são? O que vocês acham que eu vim fazer aqui? O Filho do Homem não veio para matar ninguém. Eu vim para salvar. Eu vim para salvar as vidas e não matar. Então, o tempo todo estavam cobrando de Cristo um ato de violência, um ato de repúdio. Aí as pessoas falam assim, mas essa esquerda hoje está defendendo, por isso que virou essa podridão, por isso que os bandidos, por isso que... Tudo bem, existe, precisamos de uma política de segurança pública. Porém, vamos voltar em Cristo, gente. Aquino, deixa eu criar uma outra situação. Você ou sua esposa, você está indo para um evento, tem 3 bandidos que estão cumprindo a pena de morte. Se eles estão no Gólgota, na cruz, é porque eles cometeram crimes hediondos. Só era crucificado quem cometeu crimes hediondos. O que está no meio é meio polêmico. Ninguém sabe que crime. Mas os 2 que estão do lado, todo mundo conhece eles. São fora da lei. Talvez alguém que eles estuprou, talvez alguém que eles matou, estava ali assistindo a crucificação. E aí um bandido olha pro Cristo e fala, esse é o Cristo mesmo? Salva-te, ó, salva a gente, salva a ti também. E o outro olha e fala assim, você fala como louco, nós estamos aqui porque nós merecemos. Assumiu. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse nada fez. E ele olha para Cristo e fala assim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Qualquer religioso concorda com tudo isso que eu falei. Qualquer um. Agora, Cristo olha para o ladrão e fala assim, Aquino, cara, bandido bom é bandido morto. Foi isso? Que nada. O que Cristo falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquino, eu volto para tua esposa. E se tua filha foi violentada por aquele bandido? Você vai ficar com ódio de Cristo ou não vai? Claro que vai. Tá, ainda bem que mataram um desgraçado desse mesmo. Agora eu tô vendo por que ele tá aí na cruz. Defende bandido, sem vergonha. Morte, morte, morte. Como é que você vai defender um cara que matou minha filha? A mulher tem toda a razão. Ela foi vítima. Agora, Cristo está errado em dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Não, porque ele falou, eu vim para os doentes. Se ele falasse qualquer coisa contrária, ele estaria se contradizendo. E ele estava aplacando a lei da violência, o galope da violência, porque ele mesmo falou que violência só gera violência. Ele mesmo falou. Os cristãos, muitos, entre aspas, cristãos, que reproduzem as ideias dele, reproduzem com violência. Mataram já muito em nome de Cristo. Depois entrou o Estado, nós entramos na democracia, o Estado de Direito, perdeu-se essas ferramentas. Hoje estão matando com puritanismo, com moralismo. Hoje estão voltando nos argumentos de Anásis e Caifás, né? E tudo cria um inimigo imaginário. Sempre tem. Na época de Cristo, o inimigo imaginário era Cristo que ia destruir a lei de Moisés, que ia acabar com os bons costumes da família que foi sustentado por Cristo. Hoje não. Hoje o grande inimigo se chama comunismo. Vermelhinho.